O tema da mensagem que eu trouxe hoje é: acorda, igreja, Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero passar por 3 pontos que vai falar aos nossos corações a respeito do propósito que Deus tem nas nossas vidas. O primeiro ponto é salvação, como fomos salvos, como fomos remidos pelo Senhor. Isso está conectado com algo. A salvação está conectada com um propósito maior. Você, irmão, você, igreja, foi salvo para fazer diferença, como o teatro bem mostrou. Você é igreja não para somar mais um porque você aceitou Jesus Cristo, mas para multiplicar. Para multiplicar. Existe um grande propósito em você ter sido salvo, em você ser igreja, em o seu nome está escrito no livro da vida. Então tudo começa com a remissão, com a salvação, tudo volta para Cristo, não é verdade? Porque dele, por ele, por meio dele foram feitas todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então depois da salvação vem o propósito, e após o propósito vem a volta de Cristo. E a volta de Cristo, que nós tanto esperamos, nós ansiamos e nós temos uma certeza e convicção, ela está associada com essa igreja que precisa se acordar. Ela está associada com a grande obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós sabemos que a volta do Senhor é iminente. João 14:1, João capítulo 14, no versículo de número 1. Aleluia, Deus santo e exaltado é o teu nome. Aleluias. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. João 14:1 diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, dizendo Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for, vos prepararei lugar, e voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Nós queremos bradar: Maranata, a hora vem. Nós queremos, e é o anseio do nosso coração, é o grito do nosso coração, do nosso pulmão, da nossa alma. Mas se nós não cumprirmos um propósito, se nós não verdadeiramente cumprirmos o propósito de Deus, não tem sentido a gente gritar Maranata, porque há algo que a igreja tem que fazer. A igreja, antes da volta de Cristo, precisa acordar para uma obra maior. O Senhor nos resgatou de uma dívida, como a gente viu no teatro. Está tão alinhado com aquilo que eu trouxe hoje, esse teatro, né? Existe uma dívida, uma prisão. Satanás prendia nossas mãos, como essas correntes que estavam aqui, né, nas mãos dos membros da igreja. Existe uma prisão sobre nós, mas que o Senhor Jesus, Ele quebrou. Me acompanhe em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse capítulo 5, no versículo 1. Aleluias, aleluias. Ele é santo, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é glorioso, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E a palavra diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então o ancião me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aleluia! Raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Amados, presta muita atenção nesse texto. Antigamente, quando uma família estava endividada, era comum que ela desse todas as suas posses e dinheiro. Por fim, eles vendiam a si mesmos como escravos e viravam escravos por causa de uma dívida. Nesse momento, eram escritos 2 rolos para comprovar essa dívida. Os 2 rolos, como a gente leu aqui, é uma figura disso que eu estou dizendo. Eles tinham o mesmo escrito dentro deles. O primeiro era um rolo público, que as pessoas abriam e podiam ler: poxa, José virou escravo de João.
por causa de uma dívida. Todos podiam ver, era aberto ao público. O segundo continha o mesmo conteúdo, mas era selado com 7 selos. E ninguém podia abrir, a não ser um familiar de sangue para resgatar aquele que ficou escravo. Assim eram as coisas. E quando o Senhor ele cita isso, que é algo corriqueiro, algo comum da época, daquela cultura, não é da nossa cultura, brasileiros aqui de 2020, é daquela cultura dos hebreus antigos e de toda a Ásia Menor. Quando ele cita esse texto, João entende perfeitamente quando João na ilha de Patmos é arrebatado e vê o Senhor com o rolo na mão lacrado com 7 selos. João entende, é o selo que aprisiona a humanidade, é o selo da prisão da humanidade. Por isso João chora muito, porque ninguém é digno de abrir, nem sequer de olhar. Ninguém pode abrir nem olhar para esse livro, porque o ser humano está preso, a igreja está presa e ninguém pode soltar, a não ser o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele, e somente ele, foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A prisão do mundo aconteceu lá no Éden. Essa prisão aconteceu com Adão e Eva, quando Adão e Eva entregam a autoridade que Deus deu, a autoridade que Deus entregou para Adão e Eva para gerenciar, para dominar. Em Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. E foi uma outorgação de autoridade para Adão e Eva, de dominar a terra com sabedoria e com graça, com a graça de Deus, e povoar com o povo santo. Eles erraram, eles pecaram e entregaram, por causa do pecado, entregaram essa autoridade para Satanás. Apenas um texto que mostra essa verdade está em Lucas 4:6, quando o diabo leva Jesus para ser tentado no deserto. Vocês conhecem o texto. O Espírito Santo conduz Jesus Cristo e permite ele ser tentado pelo diabo. Lucas 4:5 e 6 diz: então o diabo levou para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. O diabo fez isso e disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Me foi entregue. E eu posso dar a quem eu quiser. Quem que entregou para o diabo o poder sobre todos os reinos, com toda a glória? Adão e Eva, no pecado. Entregou para ele e ele aprisionou a humanidade. Por causa do pecado, a humanidade ficou prisioneira esse tempo todo. Apenas aquele que fosse do mesmo sangue, conforme a figura de época que a gente está trazendo aqui, poderia resgatar a humanidade. Quem poderia ser da mesma linhagem, do mesmo sangue que Adão? Jesus Cristo, o único que veio direto de Deus, sem pecado, sem vir de homem e de mulher, diretamente do Senhor. Por isso que a Bíblia chama Adão e Jesus Cristo de segundo Adão. Segundo Adão. Porque eles estão conectados. Adão pecou e entregou a humanidade na prisão. O segundo Adão veio e libertou. Segundo Adão, está em 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 47. O primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão é homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo é homem, é do céu. Esse nos libertou. Esse nos trouxe a graça de nós podemos hoje ser igreja liberta. Hoje podemos dizer: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Mais forte: eu sou livre. É por causa da glória de Cristo, do sacrifício vicário, o sacrifício, o sangue vertido no Calvário, aquele que nós estamos aqui para glorificar. Foi Ele que nos deu essa salvação e nos libertou da escravidão. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado. Eu falo muito rápido os versículos, vocês sejam rápidos aí de abrir a Bíblia, mas eu vou dar um tempinho. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Jesus atirou do meio de nós e encravou na cruz.
riscou a cédula e cravou na cruz. Representa esse rolo selado com 7 selos, que representa a prisão da igreja. Nós fomos comprados por alto preço, porque quando o resgatador de sangue vinha libertar o outro, o seu primo ou o seu tio, naquele tempo que era escravo, ele pagava o valor da dívida. Ele pagava o valor da dívida, não saía de graça, ele pagava o valor. E quando ele pagava o valor, agora esse ia para sua casa, ele continuava um servo, ele não deixava de ser escravo. Percebeu isso? Ele continuava servo, mas não tem problema, agora eu sou servo do meu pai de sangue, ou da minha mãe que me comprou, do meu irmão mais velho que me comprou. Então ficava tudo bem. Era o servo do seu próprio pai. Interessante, Paulo fala em Romanos 1:1, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. E eu entendo melhor esse texto quando a gente analisa tudo isso em Apocalipse que aconteceu, a quebra desse rolo, a escravatura, fomos comprados por bom preço, agora somos dele, É uma escravidão diferente, amados, é uma escravidão diferente. Às vezes a nossa mente está um pouco ferida com a palavra escravo, e é natural que esteja, por causa do que aconteceu no próprio Brasil. A escravidão dos africanos, eles foram tirados contra gosto de seu país, torturados, batidos, humilhados até a morte. Vemos vários outros tipos de escravidão pelo mundo inteiro, terríveis na época da modernidade. Mas não era assim a escravidão nesse contexto de época. A escravidão, para começar, os senhores tratavam muito melhor os seus servos. E após 7 anos, tinha algo chamado o ano do jubileu. Eles eram libertos após 7 anos. Então o cara virava escravo, após 7 anos ele era liberto. Se ele perdia uma casa, após 7 anos devolvia-se essa casa. Então era uma forma muito diferente que Deus ensinou os israelitas, ensinou o povo como as coisas deveriam ser. Só que Paulo se diz escravo. Eu e você podemos dizer que somos escravos de Cristo por livre arbítrio. Livre escolha, diga livre escolha. Livre escolha. Você já viu um escravo por livre escolha? Interessante, né? Como é diferente. Olha, novamente, vamos lá para aquela época. Vamos sair um pouco aqui da modernidade, vamos lá para aquela época, para ver como que pode um escravo escolher ser escravo. Êxodo 21:5. Aleluia. Aleluias. Êxodo 21:5 diz: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher, os meus filhos, não quero ser livre, não quero, então o dono de escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Você viu um escravo por livre-arbítrio por causa do amor. Eu amo o meu Senhor. Eu amo aquele que tem cuidado de mim, me dado alimento. É assim que nós somos filhos e escravos do Senhor. É assim que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:1, eu, Paulo, escravo de Cristo. Nós amamos tanto o nosso Senhor e reconhecemos como Ele é bom para nós, como Ele nos comprou, pagou um alto preço, nos resgatou da escravidão do diabo. Eu quero o meu Pai, o Pai eterno, como meu Senhor, o meu papai, mas eu sou escravo dele. Eu sou filho, nunca se esqueça, mas eu sou servo, também não se esqueça. Às vezes a igreja dorme porque está, como diz o hino nacional, deitado eternamente, berço esplêndido. Na verdade, esse hino não traduz a Bíblia. O hino nacional não traduz bem a Bíblia. Ser filho apenas, talvez vai nos dar uma ideia de descanso e de nada fazer. Quando a Bíblia diz descansar no Senhor, hora nenhuma ela diz não trabalhar. Pelo contrário, Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, o serviço ao Senhor, a obra do Senhor, aquilo que temos que fazer, está incutido em ser filho. Ao mesmo tempo, filho e servos. Filho e servos. Diga para o seu vizinho, você é filho e também é servo. E o povo está dormindo diante da volta iminente de Cristo.
O povo está dormindo, sendo que o Senhor logo voltará. Logo voltará. Ele nos remiu, Ele nos salvou, nos tirou da escravidão com um propósito. Não foi à toa, com um propósito. E esse propósito deve ser cumprido antes da volta de Cristo. Salvação, propósito, volta de Cristo. Salvação, propósito, volta de Cristo. Nós sabemos quando Jesus vai voltar? Não. A Bíblia diz em Mateus 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não podemos saber exatamente quando. Mas nós, igreja, nós temos algo que a gente deve se atentar muito. Eu não vou falar antes de ler o texto. Eu prefiro deixar a Bíblia falar. 1 Tessalonicenses 5:2, eu vou esperar você abrir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Não sabemos o dia e a hora, irmãos? Não. Tá. 1 Tessalonicenses 5:2. Nós não sabemos o dia e a hora. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Parece que a gente não sabe mesmo, né? Mas, você está comigo? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Opa! Para tudo! Vós, irmãos, não estáis em trevas. A volta de Cristo vem como ladrão. As pessoas não estarão esperando. Estarão achando que tem paz e segurança, mas sobrevirá repentina destruição, como uma mulher que está em dores de parto, de nenhum modo escaparão, mas para tudo. Mas vocês, irmãos, não. Vocês, irmãos, não estão cegos, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Um erro na interpretação bíblica é pegar um texto sem contexto e fazer logo ali totalmente uma vertente religiosa, uma forma de fé, fazer ali, a gente chama de fazer um pretexto, né? Pega um texto sem contexto e faz um pretexto. Não podemos formar uma base, uma doutrina, sem ler a Bíblia toda a respeito de um assunto. Não é verdade que a Bíblia diz, se não me engano, Marcos 11:23 em diante, tudo que pedirdes com fé, sem duvidar vos será dado? Mas não é exatamente tudo. E se alguém pedir um término de um casamento? É claro que não, você tem que alinhar com outros textos que falam sobre o mesmo assunto para formar uma doutrina. Você vai esbarrar num texto que diz tudo que pedir de segundo a vontade de Deus, você será dado. Outro texto que diz, se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo absolutamente que pedirdes, vos será concedido. Então parece que se nós estivermos com o coração no Espírito Santo, um coração de reino, um coração com visão de igreja, de reino, de crescimento, vai ser muito simples. Quem você acha que plantou esse sonho no seu coração que vai ser concedido? Já está falando em Filipenses 2:13. É o Senhor que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse sonho queimando no coração, urrando em oração no secreto de um cristão, de onde você acha que vem, amado? Se não é do Espírito Santo. Esse sim será concedido, essa petição sim será concedida. Agora aquela gananciosa, como diz em Tiago, não recebeis porque não pedis, e pedis para a vossa própria arrogância, para a vossa própria vaidade. Esse tipo de oração, não recebeis. Não recebeis. Então viu que um texto isolado, tudo que pedires vos será dado, isolado forma uma heresia? Da mesma forma a gente fala muito que a gente não sabe o dia e a hora, não é verdade? Que a gente fala bastante isso. E é verdade, nós não sabemos o dia e a hora, não sabemos mesmo, e não saberemos. Não estou aqui para contradizer isso. Mas existe um equilíbrio. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós não estamos em trevas, nós estamos na luz, e nós podemos ver que os fins dos tempos estão chegando. É isso. Nós podemos analisar com as profecias e o cumprimento delas, que
que o fim dos tempos se aproxima, está muito próximo, muito mesmo. Cada dia mais as profecias têm se cumprido, apesar de não sabermos o dia nem a hora, mas sabemos que está se aproximando. E daí? Temos uma obra muito grande para fazer. Precisamos acordar e cumprir esse grande propósito. Tudo isso que o Senhor quer de nós, Ele exorta a gente para que a gente fique atento. Ele exorta aqui os fariseus, que eles não conseguem compreender o fim dos tempos, não conseguem compreender que está chegando a hora, que nós devemos estar atentos a isso. Olha Mateus 16:2. Mateus 16:2 diz: mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, olha o que Jesus fala: sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Você vai ler o contexto de Mateus 16, você vai ler até Mateus 24 e vai ver que está falando de escatologia, de fim dos tempos. Apocalipse está falando da volta de Cristo, do fim dos tempos. Não devemos ser hipócritas de conhecer o céu, conhecer quando vai chover, quando vai fazer sol, né? E não conhecer os sinais que apontam para o fim dos tempos. Para o fim dos tempos. O fim dos tempos vai ser como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão ser pegas desapercebidas. Agora olha só, como eu disse, Mateus, né? Mateus 24, ainda está falando de fim dos tempos. Até lá em Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba, quem estava na terra desapercebido, casando-se, dando-se em casamento, o que é isso? Festa, alegria, não está sabendo que existe um julgamento pesado sobre a terra. Só festa, bebedeira, felicidade, alegria mundana, que passa muito rápido. Mas foi assim com Noé e família. A arca representa muito bem a igreja. A arca de Noé representa a igreja, onde há dificuldade, muitas diferenças entre um e o outro, às vezes muitas queixas, mas ali dentro tem salvação. Salvação. Lá fora tem um mar revolto. Então, Noé não sabia o dia nem a hora. É uma figura muito boa pra gente. Por isso que ele fala, vai ser como nos dias de Noé. É uma figura muito boa. Noé não sabia o exato dia e a hora, mas ele tinha uma dica. Quando acabar a arca, o Senhor falou que quando ele terminasse a arca, viriam os animais, entrariam vários. Quem trouxe os animais? Ele caçou? Não. O Senhor levou os animais. O Senhor trouxe os animais. Ele não foi no mundo inteiro caçar o par de cada um. E aí ele construiria a arca, viriam todos os animais, entrariam, e aí eles entrariam. Ele não sabia o dia e a hora, mas ele tinha uma dica muito boa. Ele tinha uma referência muito boa. Na hora que ele estava no finzinho da arca, nossa, está acabando, falta uma semana para acabar essa arca. Está chegando o tempo. Está chegando a hora. É iminente o tal dilúvio. Terminou a arca, agora é que é iminente mesmo. Começou a vir os animais, é a qualquer momento. Ele não sabia o dia e a hora. Não sabia, mas é a qualquer momento. Está chegando o tempo. E aí finalmente estão todos, arca fechada, todos os animais, e ele fala, pronto, é qualquer segundo. Sem saber o dia e a hora. E veio o dilúvio. Ele tinha uma boa noção. O texto que eu li acima ali fala que nós não estamos em trevas para ficar desapercebidos a respeito do final dos fins dos tempos. E o fim se aproxima. Eu não vou entrar em profecias cumpridas. A gente até está fazendo um estudo muito legal, né, irmão? Fazendo um estudo lá na igreja sobre escatologia, apocalipse, fim dos tempos, todos os sinais se cumprindo. É bem interessante. Gastaríamos muitas horas para falar e não é a proposta. Mas apenas citando que de fato as profecias já se cumpriram basicamente todas. Estamos à espera mesmo da volta de Cristo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, 1 a 3, que antes de chegar o fim dos tempos e vir o anticristo, primeiro tem que chegar a apostasia. Apostasia. Pessoas que saíram da doutrina reta da Bíblia e têm doutrinas religiosas a respeito de Deus e de Cristo totalmente tortas. Existe ou não existe, amados? Quantas igrejas totalmente tortas em sua doutrina?
apostasia. Falsos profetas. Antes do fim da volta de Cristo haverão falsos profetas. Mateus 24:11. Não precisa nem abordar não, né? Nós sabemos que isso tem. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6-7. Antes do fim dos tempos haverá guerras e rumores de guerras. Guerras como nunca teve no Oriente. Rumores de guerra, né? Até pouco tempo lá o presidente dos Estados Unidos com o da Coreia do Norte, quase veio uma guerra, foi só um rumor. Todo mundo falou, vai ser a terceira guerra mundial, foi um rumor de guerra, como vários já acontecem. Interessante a próxima, epidemias. A gente está vivendo mais uma pandemia mundial. Nunca tiveram tantas epidemias e pandemias como nos últimos poucos séculos. Isso aos olhos de Deus é pouquíssimo tempo, é uma fração. Né? Isso está em Lucas 21:11. Fome e terremotos, Mateus 24:7-8. Fome como nunca se viu, terremotos como nunca se viu, cientificamente falando. Nunca teve tanto terremoto e tsunami. Lembra naquela época que a gente estava vendo, há uns 5, 10 anos atrás, muitos tsunamis lá na Ásia? Nunca houve tantos em poucos espaços de tempo na história do homem moderno. Perseguições, Mateus 24:9. Nunca se matou tantos cristãos. Nunca se matou tantos cristãos como no Oriente Médio. O Sudão, há pouco tempo, há menos de, se não me engano, 4 anos, liberou a lei que qualquer cristão pode ser, por qualquer cidadão muçulmano, pode ser pego, torturado e morto em praça pública, na rua, em valas, porque é por lei, não precisa chamar a polícia. O próprio cidadão tem esse poder de fazer isso, porque o cristão saiu dos direitos humanos por pecado à fé islâmica. Então, isso é comum lá. Pra gente ainda não chegou tanto, em alguns países, Venezuela, outros lugares, começam a chegar proibições em igreja, de ser igreja, começa a destruir grandes templos na França. Então isso está acontecendo, amados. Isso está acontecendo. A gente que é muito feliz aqui no Brasil, tem muita liberdade, então às vezes a gente não vê o que está acontecendo no mundo. Esfriamento do amor. Esse aqui é clássico, Mateus 24:11. Esfriamento do amor clássico, como tem acontecido infelizmente, mas na Europa é terrível. A Europa é a mãe da igreja. A Europa e a África é a mãe e o pai da fé. E hoje a Europa se diz um continente pós-cristão, em que ateísmo virou religião e a mais forte, com o maior número de membros, e o ateísmo vem ganhando em massa. A frieza da Europa, que é a grande mãe da teologia, do cristianismo, que se espalhou por todo o globo, veio dali. Né? Cresceu na Europa, África, e hoje estão completamente frios. Outra coisa que a Bíblia diz que tem que acontecer antes da vinda do Filho do Homem: a fé será mercadejada, 2 Pedro 2:3. Essa é fato, né? As igrejas que não focam em ser cheio do Espírito, não focam em Jesus, salvação, obras, almas, focam em riqueza, dinheiro, prosperidade. Eu estou aqui para dar meu testemunho, eu não tinha nada, hoje eu tenho 700 helicópteros. Então a gente vê que a fé ficou mercadejada e nós devemos viver pelo Espírito. Crescimento da ciência, Daniel 12:4, não precisa nem dizer como cresceu. Amados, eu li aqui por alto, sem entrar mais profundamente, quais são as profecias que tem que acontecer antes da volta de Cristo. Você contou, falta alguma? Todas elas. Cada uma delas já foi pontuada. Cada uma nós demos aqui um risquinho. E o que a gente conclui com isso? Tem muito mais, na verdade. Tem muito mais. Mas não dá tempo da gente falar aqui. A gente conclui que a volta de Cristo é iminente. A qualquer momento. A qualquer momento, Jesus Cristo, Ele volta e arrebata a sua igreja. Agora a gente entra na parte do propósito. Se Ele nos salvou, nos remiu, tirou os 7 selos, nos tirou da prisão, não para a gente simplesmente ser salvo. Amado, se fosse para Jesus só te salvar, Ele te salvava e te matava, para não ter o perigo de te perder, porque muitas pessoas diziam, não é verdade? Não é dura a vida aqui na terra continuar sendo cristão? Não tem muita tentação? Para mim tem, só para mim, para todos nós. Então Ele já logo te salvaria. No dia que você aceitou Jesus, já vinha um raio e te partia, e você ia para a glória. Seria o óbvio, o correto, o lógico. Como não é esse o propósito, como tem um propósito de vida em você, como Deus te levantou para um propósito maior, você aceita Jesus e continua aqui no deserto. Ainda não chegou em Canaã. Já era para te pegar e te pôr em Canaã. Não, continua no deserto. Continua no tempo da peregrinação, porque tem uma grande obra aqui no tempo da peregrinação até eu te colocar em Canaã. Por isso que eu não te levo agora, porque existe um projeto na sua vida. Nós precisamos acordar. E esse é o texto
que ele conclui tudo que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,11. Glórias a Deus. Aleluias. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 11. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. O contexto está falando do Apocalipse. O sol perderá sua luz e as estrelas cairão, o firmamento não se firmará mais e tal. Fogo, poder, aquela cena apocalíptica que a gente conhece. Nesse contexto, chegamos no versículo 11 e diz: uma vez que tudo será assim desfeito, né, o mundo será desfeito, o céu, as estrelas, a força do cosmos, tudo será desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Diga esperando. Diga apressando. Nós temos na nossa mão a incumbência de apressar o dia da vinda de Deus. Isso é incrível. Isso mexe com a nossa lógica. Isso mexe com a gente porque o tempo de Deus é o tempo kairos, é um tempo que a gente não entende. O tempo do homem é o tempo cronos, a gente está preso numa linha de tempo. Então quando eu leio isso, me assusta, porque poxa, Deus na sua soberania completa, e nada tira a soberania completa dele, permitiu e entregou na sua soberania na nossa mão. Olha o profeta chegando. Entregou na nossa mão a possibilidade de dar os devidos frutos. Lá em Apocalipse, quando tem os santos da grande tribulação, muitos serão mortos naquele tempo de grande tribulação, eles ficam clamando debaixo do trono branco: Senhor, faz justiça para a gente, faz justiça. E o Senhor fala: eu farei justiça, mas ainda faltam muitos outros irmãos para eu trazer decapitados. Então ainda não temos todos os frutos, ainda a igreja ainda não povoou o céu o suficiente, ainda falta. E isso dá um nó no nosso cérebro de cronologia. Nós somos apenas humanos. Dá um nó quando você lê que o Senhor Jesus na cruz para morrer por nós, e o ladrão que está ao lado dele fala: me leva para o teu lado, deixa eu ir contigo, não esquece de mim no reino. Ele fala: ainda hoje você estará comigo na glória. Mas ele passa 3 dias no ventre da terra, para só depois subir. Então a nossa mente de lógica e de cronologia, quando o kairos, o tempo de Deus, toca o tempo cronológico, a nossa mente fica: mas como pode? Sim, porque o Senhor, a Bíblia diz também em 2 Pedro capítulo 3, que que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para ele não faz diferença. Ele caminha no presente, passado, futuro. Ele está aqui no começo da humanidade olhando para Adão, mas se ele faz assim, ele já está no fim dos tempos, está vendo tudo. Para ele não tem isso, ele não é preso no tempo como nós somos presos no tempo. Por isso que a gente diz que Jesus morreu na cruz e ressuscitou há 2020 anos, não é verdade? Jesus morreu há 2020 anos, ressuscitou na cruz. Amém para isso? Vocês estão comigo? Não é verdade? Amém. Foi há 2020 anos atrás. Mas a Bíblia diz diferente. Ela diz que Jesus foi imolado desde a fundação dos séculos. Então, novamente, o tempo kairos, ele toca no nosso tempo cronológico e deixa a nossa mente muito embaralhada. Foi antes das gerações, antes do ser humano. O Senhor que vê o futuro, que tudo sabe e que nada escapa aos seus dedos, já viu alguém um dia perguntou: acho que foi até uma pessoa que não, foi até um ateu, foi ninguém da igreja não. Se Deus já sabia que o homem ia cair, ia pecar no Éden, por que fez o homem então? Assim como ele sabia que ia cair, ele sabia que ia redimir. E ele viu povos, tribos, línguas e nações como grãos de areia, que são incontáveis, vindo atrás de Jesus, descendo com um cavalo branco chamado Fiel e Verdadeiro, Apocalipse 19. Já viu o povo de Deus indo em massa, que não se pode contar atrás dele. Ele viu a redenção. Não é à toa que em Gênesis capítulo 3, após o pecado, a gente chama isso de proto-evangelho. Jesus já prediz o evangelho. Ele diz para a cobra, para a serpente: o descendente da mulher, da Eva, pisará a sua cabeça, você só ferirá o calcanhar dela. Isso significa Jesus na cruz.
ele todo destruído em seu corpo significa ferida no calcanhar, só isso. Cabeça esmagada de Satanás significa perda total da sua autoridade. Glória a Deus. Você perdeu toda a sua autoridade e foi dada para Jesus Cristo. Por isso, nós, por mais que seja um texto muito difícil do nosso cérebro entender por causa da soberania perfeita de Deus e que nós não sabemos o dia e a hora, mas vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Cristo. Da mesma forma que nós podemos apressar, porque a Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado em todos os locais, aí virá o fim. Nós podemos apressar, mas se nós não pregarmos o Evangelho em todos os locais, nós podemos atrasar. Em Gênesis, olha como é que o Senhor ele trabalha com o ser humano. O ser humano vai errando, ele vai contornando para o seu propósito, que nunca pode falhar, acontecer. As pessoas vão falhando e ele vai cumprindo o propósito assim mesmo, de outra forma. Como a gente vê que o ser humano tem a sua parte também. Em Gênesis, no capítulo 15, ali no finalzinho, ele fala com Abraão: daqui a 4 gerações eu vou exterminar o povo de Canaã, porque o pecado deles ainda não ascendeu ao céu. Então Deus deu misericórdia por 4 gerações para eles se arrependerem, mas já sabia que eles não iam se arrepender, já deu até o veredito: eu vou fulminá-los, mas daqui a 4 gerações. Como que Deus é, né? A justiça dele, ele sabe que eles não vão aguentar, mas dá 4 gerações de misericórdia. Deus é perfeito, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que ele foi injusto. Daqui a 4 gerações você chegará e você vai ser sua descendência vai ser uma multidão, só que eles vão ser escravizados. Mas daqui a 400 anos, finalzinho de Gênesis 15, eu não trouxe o texto aqui não, mas isso está vindo aqui no meu espírito. Daqui a 400 anos vocês serão libertos e eu vou acabar com aquele povo, é o Egito. 400 anos. A gente vai lendo ali a Bíblia no tempo de Moisés, quando lá mais na frente a gente vai lendo, e Moisés estava no meio do povo do Egito. Então politicamente ele poderia libertar o povo de Israel. Faltava 10 anos para o cumprimento da promessa. Faltava 10 anos quando ele pirou e deu na cabeça do egípcio. Foi Deus que inspirou? Foi o Espírito Santo que inspirou aquele assassinato? Não tem nada na Bíblia falando que Deus mandou matar. Não foi. Foi obra humana e vai ter consequência para o homem. Ele ficou dodói, ele fugiu do Egito, ficou 40 anos no deserto sendo tratado. E voltou dali 40 anos, e a Bíblia diz: o povo de Israel foi liberto 430 anos após a promessa para Abraão. 430 anos. Interessante, a promessa foi 400. E se cumpriu 430 anos. Por quê? Moisés atrasou 40. Por causa da mão. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina como que as coisas... Deus não perde sua soberania. Quando Ele entrega o livre-arbítrio, Ele não perde a soberania. Porque Ele é soberano de dizer, você pode dizer que você quer a bênção ou a maldição. Mas escolhe a bênção. Eu estou te falando para você escolher. Você tem seu livre-arbítrio. Escolha a bênção ou a maldição. Se você escolher a bênção, a soberania de Deus foi excelsa, porque Ele te deu livre-arbítrio. Então o seu sim glorifica a Deus. Agora, se o cara dizer não, escolhe a maldição, a grandeza de Deus continua excelsa. Não foi retirado dele o poder e a soberania, porque Ele que primeiro deu o livre-arbítrio, Ele que permitiu. Ele não fez o ser humano como um robozinho controlável, que Ele, como um videogame, controla cada ato. Não foi isso, Ele deu um amor verdadeiro. A prova disso está lá no Éden. Quando Ele está lá no Éden e coloca Adão e Eva, Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. Você sabe o que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal? O mais profundo amor de Deus. Porque Ele não fez robôs que estão ali no Éden e não tem para onde fugir. Deus poderia dizer: vocês vão ficar comigo para a eternidade, porque é o que está tendo. E não tem como vocês fazerem nada a respeito. Eu te criei, você é meu robô. Não. Ele colocou a árvore, e a árvore representa a porta de saída. Vocês, olha a diferença do relacionamento. Vocês querem ficar comigo para toda a eternidade? Então fiquem comigo. Eu estou com vocês e é o que eu quero. Não toquem na árvore. Não comam, quer dizer, o fruto. Não comam. Se você comer, você vai morrer.
Então tem uma porta de saída. Deus não se colocou como a última possibilidade e única. Ele colocou: quer ficar comigo pela eternidade? Eu estou aqui. Quer me desobedecer? Eu dou a oportunidade. Aí você tem livre-arbítrio. Isso é relacionamento real. Quem aqui é casado? Alguém? Alguns, beleza. Você é casado e isso é uma honra para você porque a sua esposa te escolheu ou o seu marido te escolheu em meio a muitos outros, talvez mais ricos, talvez mais bonitos, eu sei lá, mas te escolheu. Isso é uma honra. Me escolheu, eu sou casado, é doida, me escolheu, é uma honra. Se eu fosse o último homem da terra e precisasse repovoar a humanidade, tem que fazer, vamos cumprir nosso propósito, porque a gente tem que fazer isso pela humanidade. Não foi o caso, você foi honrado. Assim como Deus entregando o livre-arbítrio, é um relacionamento lindo, de livre escolha. Então, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus coloca, o homem ele tem que interagir com o Senhor. No final de Marcos 16 diz: os discípulos iam pregando e proferindo milagres, e o Senhor com eles ia confirmando os milagres. No outro texto diz que o Espírito Santo ia fazendo e os discípulos iam confirmando a obra. Então sempre interagindo um com o outro. É nisso que eu queria chegar, né? Em tudo que eu falei até agora. Nós caminhamos alinhados e interagindo com Deus. O Espírito Santo ele sopra e nos direciona, mas nós devemos ouvir, nós devemos acordar, nós devemos fazer e cumprir a grande obra de Deus. Eu termino essa ministração, quase terminando, em Apocalipse 3,17, abra por gentileza. Enquanto você abre, eu vou te falando algo profético em Apocalipse. Sabe as 7 igrejas do Apocalipse? Esmirna, Laodiceia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, as 7 igrejas? Pois é, elas têm uma explicação delas que é profético. Existe algo que ali, que Jesus está falando para aquelas igrejas daquele tempo, sim, mas ao mesmo tempo elas apontam para uma época da igreja na história, né? A gente apresentou isso também lá no estudo de Apocalipse, eu não tenho tempo aqui, mas falando bem rápido para você, tudo que você vê na primeira igreja, eu não lembro a ordem, na primeira igreja, vamos supor que é Sardes, você vê as características, aquilo que Jesus critica, aquilo que Jesus diz que é uma bênção, tudo que acontece ali na primeira igreja é o que acontece na igreja de 100, na vida real, na história da humanidade, de 100 até 250 depois de Cristo. Você vê a próxima igreja, que coincidência, tudo que acontece ali, acontece também na história. Você vê perfeitamente quando entra, né, a idolatria e vem Constantino com a religião, né, romana e dá uma diferença gigantesca na idolatria dentro da igreja. Está ali perfeitamente escrito na terceira igreja, que vai de 300 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. Então você vê um alinhamento perfeito de cada igreja representando um tempo ali quando Jesus morreu, 33 depois de Cristo, né, na verdade 74 depois de Cristo, que foi quando João escreve Apocalipse, até 250 depois de Cristo, 400 depois de Cristo, 700 depois de Cristo, 1500 depois de Cristo, e você vai vendo o alinhamento perfeito de cada igreja sendo profética para um tempo na história. E aí eu te pergunto, em qual igreja que nós estamos, amados? Nessa aqui que eu vou ler. Exatamente na última. Profeticamente nós estamos na última igreja antes da volta de Cristo. Apocalipse 3,17 diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu disciplino, eu repreendo aqueles que amo. O que o Senhor falou que foi duro, mas você vê que a vara e o cajado, no Salmo 23, você vê que tem amor aqui? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Quando eu ouvi esse teatro aqui,
doeu no mais profundo da minha alma, daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que eu, como igreja, como pastor de jovens, aquilo que eu não fiz. Né? Provérbios 18:9 diz que aquele que faz a obra relaxadamente é como o irmão do desperdiçador. Então, cara, como é duro, mas isso nos disciplina para mudar. Essa igreja aqui, e tudo que aconteceu, aponta para a nossa época. Essa igreja aqui dessa época, eles eram ricos, tinham um comércio de colírio, de roupas finas e de ouro. Jesus pega bem na ferida, pega onde eles acham que eles são superiores e são bons e fala: vocês são pobres, cegos e nus. Os caras que se achavam os mais, por causa de tanto ouro, colírio e vestes finas de tecido de seda da época. Então isso aponta para nós. A gente vê igrejas hoje, nesse tempo que eu já citei aqui nessa administração, igrejas focadas em finanças. É uma busca por riqueza, por prosperidade surreal. Em vez de ser uma busca pela face de Deus, pelos pés de Deus, em que a Maria, com o vaso de alabastro, quebra tudo que ela tem sobre os pés de Jesus e entrega só para lavar os pés dele. Agora a gente está querendo o vaso de alabastro que Judas fala. Poxa, mas esse vaso era caro, esse unguento vale 1.000 denários. Hoje parece que a igreja não quer mais abrir mão e quebrar por Jesus, porque para ela que era prostituta, aquilo ali, na figura de época, é um unguento que uma mulher junta por muito tempo para pagar os custos de casamento. Então, por trás desse texto, tem uma mulher que queria sair dessa vida. E ela abriu mão de deixar de ser prostituta e poder casar para quebrar os pés de Jesus, porque vale a pena. Isso é uma igreja que ama Jesus e abre mão de tudo por Ele, diferentemente das igrejas de hoje que estão procurando apenas riquezas e etc. E não se humilham perante o Senhor. Continuamos lendo, estou terminando, Apocalipse 3,15, são os últimos versículos. Conheço a obra que você realiza, é a mesma igreja, é o mesmo texto, só por um pouco para frente. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amados, esse texto aqui é muito peculiar. Jesus era assim, não era? Ele pegava uma figura de época que todo mundo entendia para explicar algo espiritual um pouco mais difícil de entender. Então, o que o povo daquela época conhecia? Joio, trigo, não é verdade? Muitas parábolas de Jesus são a partir de joio, de trigo. Eles conhecem de ovelhas. Então, todo mundo é pastor naquela época. Então, o cara que busca a ovelha que fugiu. Então, são figuras que nos fazem entender. Isso aqui também era de época. Porque em Laodiceia existia um comércio que eles buscavam água de uma cidade vizinha da direita para fins medicinais. Essa água era quente, para fins medicinais, para as pessoas beberem, deglutirem aquela água. E tinha numa cidade à esquerda, que eu não vou lembrar os nomes, uma água que era trazida bem gelada para beber. Como era no deserto, uma região desértica, e não tinha tecnologia de manter a água na sua temperatura, ambas chegavam mornas e as pessoas vomitavam. Todo mundo sabia disso em Laodiceia. Era algo corriqueiro da época, que infelizmente acontecia. Então Jesus pega essa figura de linguagem para nos explicar algo sublime. Não estou criticando quem fala, quem usa esse texto para dizer nós temos que ser quente, porque nós temos que ser mesmo. É verdade, é pura verdade, amém para quem usou esse texto para isso. Mas a exegética dele, aquilo que ele quer dizer é outra coisa. Ele está querendo dizer, assim como a água quente que é trazida para fins medicinais chega morna, assim como a água fria que é trazida para beber chega morna e as pessoas vomitam, essas águas não cumprem o propósito para o qual elas foram designadas. Assim é você, igreja de Laodiceia, não cumpre o propósito para o qual foi designada. Assim muitas vezes tem sido a igreja dormindo, que não cumpre o propósito para o qual foi designada. E para piorar, Apocalipse 3,20, no final do texto de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um texto que a gente lê com muita alegria, muito júbilo e tudo mais, mas é um texto que me dá um frio na espinha, porque está falando com a igreja, e com a igreja dos últimos tempos, que somos nós. E Jesus, quando está batendo na porta, eu entendo que ele está do lado de fora. Isso é muito duro. Ele deveria estar do lado de dentro, e não do lado de fora, pedindo para alguém abrir. Se alguém ouvir, ele entrará e ceará conosco.
Muitas vezes a igreja tem estado dormindo com Jesus do lado de fora, batendo as portas. Mas eu creio que existe um remanescente. Nós somos esse remanescente. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso. 1 Reis 19:18 foi um grande erro ali, eu termino aqui. Foi um grande erro do profeta, se eu não me engano, Eliseu. O profeta acha que ele é o último, bonzão. Eu sou o último profeta, Senhor. Eu sou o único que estou aqui contra Jezabel. Eu sou o único Elias, né? Sou o único que estou contra Jezabel. Todo mundo se desviou. Deus fala, não. Mas poupei em Israel 7.000 homens, todos os que não se dobraram diante a Baal. É você, irmão. É você. Somos nós. Nós somos o remanescente. Nós somos aqueles que não vão ser como essa água. Nós vamos ver que isso está acontecendo. É para isso que teve esse teatro. É para isso que tudo foi falado no mesmo tom, na mesma linha. Nós estamos vendo o que o mundo é. Nós estamos vendo os erros da igreja, não apontando loucamente, querendo, sermos maus ou sermos críticos, mas a gente não critica pessoas, a gente critica teologias, Então a gente está vendo os erros, está vendo os falsos profetas, está vendo uma ganância na igreja, O irmão falou comigo, o pastor Amado falou comigo, a gente está conversando, Muitos são hoje, aqueles que fazem tudo por dinheiro. Eu falei, cara, meu Deus, é verdade. Muitos são. A gente vê essas grandes falhas e a falta de amor, como a mulher que quebrou o vaso de alabastro e abriu mão do seu sonho de libertação, de ser prostituta. A gente parou de ver isso, mas a gente está aqui para ser diferente. O Espírito de Deus está aqui entre vocês, entre nós. O Espírito de Deus habita entre nós. Nós somos remanescentes. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita. Todo posso disso agora. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo. Antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Alcançamos a salvação, e a salvação é para um propósito, e a volta de Cristo é iminente, a qualquer momento, e nós temos os últimos tempos, as últimas igrejas somos nós, as últimas gerações somos nós, para cumprir um propósito maior, para deixar Ele nos usar, para deixar Ele fluir através de nós, fazer que a vontade dEle seja em nós e possa ser cumprido, como diz em Provérbios 3, 5 e 6, confie completamente sua vida ao Senhor, não se agarre ao seu próprio entendimento, consagre ao Senhor tudo que você quiser fazer, e Ele te mostrará o caminho que você deve seguir. É Ele, pode se colocar de pé, é Ele que vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir, é Ele que vai mostrar a direção que nós temos a seguir para dar os últimos frutos, para ser igreja que cumpre o propósito nos últimos tempos. Então feche os seus olhos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te glorificamos, papai. Nós te adoramos por tudo que o Senhor fez e operou no nosso coração essa noite. Nós te glorificamos porque o teu Espírito Santo é palpável nesse lugar. Nós te glorificamos porque a tua glória é sobre cada pessoa aqui que está vivendo tantas lutas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que diz: não temas, eu sou contigo, não te espantes, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te justifico e te fortaleço com a destra da minha justiça. Tu és um Deus que diz: se te desviardes do caminho, uma voz irá atrás de você, nem para a esquerda, nem para a direita, este é o caminho, siga-o. Tu és o nosso Deus que nos dá a direção, Tu és o nosso Deus que dá a direção do nosso coração para te seguir, para te amar. Tu és o Deus que olha propósitos e levanta ministérios, e a respeito do pecado, o Senhor quer curar, o Senhor quer perdoar, e a respeito do pecado, Ele está no chão, Ele está agachado,
desenhando, eu vejo o Senhor desenhando assim no chão, porque Ele não está interessado em julgar, em aniquilar a igreja dele por causa do pecado. Não, Ele está olhando para a sua beleza, Ele está olhando como ela é adornada, Ele está olhando como ela o ama, apesar dela, apesar das nossas falhas, apesar de quem somos. Ele vai nos usar apesar de nós. A respeito do pecado, Ele quer purificar a sua noiva para si mesmo, e Ele não olha para o pecado. Ele tem resultado, Ele tem resposta, Ele tem cura, Ele tem formas de lidar com isso muito simples. Ele está olhando para o seu ministério, Ele está olhando para a sua obra, Ele está olhando para aquilo que você tem potencial desde o ventre da sua mãe e já foi escolhido para viver em grandes propósitos. Confia no Senhor, não estribe no seu próprio entendimento. Ele está no controle. O Deus que fala com você, o Deus que te dá direção na sua vida, Ele não esqueceu da sua dor. Ele fala com você a respeito de ministério, Ele fala com você a respeito de obras, Ele fala com você, mas Ele não falou da dor. Ele sabe da sua dor. Para essa Ele tem bálsamo, Ele tem cura. Para essa Ele tem tratamento de caráter. Ainda não chegou o tempo de tirar você do deserto que você está. Deus está no controle de tudo. O amor dele é excelso, o amor dele é grandioso. Não pense que o Senhor falha. Não durmita o guarda de Israel. Se Ele não tirou você do deserto, é porque ainda tem coisa para aprender ali. Se Ele não te tirou do deserto, é porque tem coisa para moldar. Ainda tem coisa para arrancar, para tirar, para podar, para mudar, para transformar, para você se render mais, para entender que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Falta confiança e rendição, e no tempo adequado do Senhor vai vir a vitória. Glória a Deus, Pai, porque o Senhor brada no meu coração para a gente sair da fila da bênção e ir para a fila do propósito. E a bênção o Senhor cuida, da bênção o Senhor dá no tempo apropriado. Que nós possamos buscar, Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, e saber que tudo mais será acrescentado. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por aquilo que o Senhor tem feito, fez hoje, vai fazer amanhã, vai fazer maravilhosamente em nós. Nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, te damos glória, te pedimos perdão pelas nossas falhas e pequenez, mas nós te damos glória, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será